Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Carol Antunes, educadora parental e proprietária da Carol Recreação. Hoje eu vim contar para vocês algumas dicas que eu tenho de brincadeiras para crianças entre 11 meses e 2 anos. Por que essa idade? Primeiro porque eu fiz algumas perguntas no Instagram para perguntar a vocês como eu posso ajudar aí os papais e as mamães dentro de casa, as titias, nesse período principalmente, dando essas dicas em relação ao brincar com as crianças. E algumas dicas que apareceram foram de mães de crianças que ainda não completaram um ano. E olha como que é muito importante isso. Eu dei aula, para quem sabe, eu dei aula uns 3 anos atrás para crianças justamente dessa idade, de 11, eu tinha uma criança na minha sala de 11 meses e outras de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6. Então o que eu fiz? Como eu tenho um portfólio dessas crianças, eu trouxe uma cartela do que a gente fazia lá e selecionei as melhores que eu sei que traz uma facilidade para vocês fazerem agora em casa, tá bom? Eu vou mostrar algumas fotos para vocês também entenderem como seria na prática, para não ficar algo abstrato, porque essa idade é uma idade que eles precisam muito do concreto. Então, não é que precisam, mas que estimulam mais eles, né? O concreto dá uma estimulação muito melhor para esse período deles brincarem. Então, eu acredito que a foto seja algo muito importante para vocês. As fotos eles vão estar com os rostinhos embaçados, com corações que eu fiz. Pedi permissão para cada mamãe das crianças e elas permitiram, mas mesmo assim eu preferi deixar com o rostinho tampado. Em alguns momentos vocês vão ver que às vezes a boca tá aparecendo para vocês verem a reação de como que era muito prazeroso para a criança, tá? Eu trouxe uma listinha aqui, que não tá pequena. E então eu vou tentar ser o mais breve para não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Vamos começar com as fotos. Esse aqui, não sei se está dando para ver bem, mas é um colar feito, pode ser com barbante, com qualquer linha. Isso aqui são aquele espaguete que a gente tem, que compra em supermercado, que a gente picota ele e faz o alinhavo. O buraquinho dele acaba sendo muito grande. Então, principalmente para as crianças, e tudo que eu vou falar aqui eu fazia com as crianças de 11, com o meu aluno de 11 meses e com os que tinham 1 ano e 4, 1 ano e 6, até completar os seus 2 anos, tá bom? Então fica muito fácil esse movimento de colocar a linha num buraco que é maior, uma linha que é mais grossa. Esse aqui era varal, então era um pedaço de varal, às vezes até que tiver em casa esse que é varal mais, que não é de pano, que não é barbante, que eu agora não lembro o nome, mas é como se fosse um plástico, né? Ele é mais durinho, então quando a criança pega na ponta, a ponta não cai, então fica fácil de colocar. E aí eles brincavam e bordavam, fazendo colar, e se tornava uma outra brincadeira após fazer o alinhavo. Vocês vão ver que vão ter muitas brincadeiras que vão estar desenvolvendo essa questão de coordenação motora, porque isso é muito importante. A gente como educador em sala de aula também, quando eu dava aula, é muito importante e a gente tem que pensar nesses critérios. Então, eu acredito que isso também seja muito rico para vocês trabalhar em conjunto tanto com a escola, quanto agora em um período que às vezes as crianças não estão frequentando a escola. Tá vendo? Ó, esse aqui é o de 11 meses, olha. A pontinha, se ela dobra, às vezes é por conta de desgaste, mas ela fica firme. Então, ela entra com mais facilidade. Essa aqui é uma que eu amo, todo mundo de fralda. E a gente pintava a areia. A areia da escola já era azul, mas mesmo assim, para trabalhar essa questão de textura, eu gostava muito de colocar eles para mexer. Eles ainda tinham essa questão da gastura com tudo, mas com o tempo, no final dessas atividades, elas acabaram sendo muito gostosas e a gastura foi diminuindo ao decorrer do ano. Essa é uma aluna que ela tinha 3 anos, ela tem uma deficiência querida, assim, eu falo que eu tenho que tomar cuidado para não ficar citando os nomes, que foi também um pedido das mães, mas assim, que todos moram no meu coração. E ela também frequentava essa sala com a gente, então ela era minha aluna, frequentava alguns dias da semana, não eram todos, e a babá sempre estava acompanhando. E eu acredito que essa atividade, onde que desenvolve para ela também, ela tinha essa textura, ela sentia essa textura, ela repelia às vezes assim, mas com o tempo foi acostumando também. Eu vou de vez em quando olhando ali para ver se
o vídeo não tá parando, tá? Com a areia, tá vendo? Eles pintavam, esse aqui foi o que fiz o rostinho, eles adoraram e eles mesmos começaram a se pintar aí com a tinta e a areia. Outra atividade, essa questão da areia, porque às vezes as pessoas vão perguntar assim, Carol, mas eu não tenho areia em casa, o que eu faço? Dá pra fazer com açúcar. Açúcar, eu acredito que seja a textura que chega mais próxima da areia, para fazer dentro de casa, mas pode fazer com arroz, pode fazer adaptar mesmo as atividades com o que vier na mente, às vezes tentar criar mesmo, às vezes tem um irmãozinho maior que ele acaba dando essa sugestão, e vocês sabem que eu gosto muito de trazer isso do que a criança gosta. Essa idade, muitos ainda não verbalizam, verbalizam poucas palavras, então valorize esse pequeno vocabulário e vamos embora. Essa aqui é uma atividade também das caixas. As crianças, elas gostam muito de brincar, dessa faixa etária, de brincar de esconder, te achei, cadê? E aqui, não sei se dá pra ver muito bem, mas era sempre assim, encontrava, achei! Então, esse foi um projeto também em relação à forma geométrica, às cores. Então, no lúdico mesmo a gente trabalhava dessa forma, mas claro que não precisa de ter esse intuito. Às vezes, tendo uma caixa, você faz um buraco em casa e brinca da criança esconder dentro da caixa, é uma ótima atividade que eles ficam muito tempo. Essa brincadeira é ótima, tá vendo? Aqui tinham várias caixas. Esse é o de 11 meses e esses, maioria de 1 ano e 2, 1 ano e 4, 1 ano e meio. Com barro. Pegar terra e molhar a terra. A gente tá falando tanto de ter esse contato com a natureza agora, então eu acho muito importante isso. Eu deixava eles de fralda, alguns já não usavam fralda, então ficava de cueca. E nesse período a gente trabalhava muito essa questão do brincar, de fazer comida, então não tem essa questão de só quem faz comida é a menina ou o menino, então eles envolviam muito naquilo, eu fiz arroz, Carol, que é arroz? E a gente brincava de uma forma muito lúdica e dentro de casa a gente pode valorizar muito isso, de fazer comidinha, vamos fazer, misturar e essa textura é muito importante para eles também. Aí, era uma lambança só. Lembrando que nesse local, se for dentro de apartamento, a gente tem que ter esse cuidado aí onde pode sujar. Tem muitas mães que falam, Carol, mas eu tenho um pouco mais de restrição à questão de sujeira. Então, às vezes, coloque um tecido que pode sujar por baixo, use um lençol para fazer sempre pinturas, que vai estar sempre manchado, e sempre coloca por baixo para não ter essa questão aí da sujeira também para quem não gosta. Esse aqui é o boliche. A gente fazia, até tem ele aqui, ó, são meus xodózinhos, mesmo tendo tanto tempo, eu trouxe para mostrar a vocês, eu guardo. Eles que fizeram colocando papel crepom dentro. Aqui tem areia pra garrafinha não cair com muita facilidade, porque senão às vezes um vento bate, ela é muito levinha, né? Um pouquinho de areia e tem papel crepom dentro para ficar colorido, eles adoram. Aí esse de 11 meses, os outros mais velhos. Eles ajudando, tá vendo? Colocar o papel crepom dentro. Brincando ao ar livre também no boliche ou dentro da sala. Esse aqui é a relação dos circuitos. Eu vou olhar aqui minha colinha só pra ver se eu não tô pulando, tá? O circuito, a gente tem que ter muito essa consciência no lugar seguro. Então aqui, né, a gente tem toda essa estrutura dentro de uma escola, o chão ele era emborrachado e tinha esses almofadas aí. Mas para dentro de casa, cria circuitos com travesseiro, com lençol, que vai fazer um caminho até a cama, que eles adoram ter essa criação, passa debaixo da cama, debaixo da mesa, é muito legal também essa atividade. Essa outra é muito simples, pode ser feito com tanto bolinha de piscina, de bolinha, pode ser bolinha de papel, que amassa, que tem em casa com mais facilidade. Isso aqui é um durex, esse durex mais largo, que eu coloco de uma ponta a outra, de porta a parede, tem que ser onde o durex vai colar também, né? Às vezes eu coloco uma maçaneta da porta. E deixa numa altura que a criança consegue esticar o braço e vai colando. No que encosta no durex, tem uns durex que eles têm a cola um pouco mais fraca, né? Mas a gente tenta pegar esse que a gente sabe que vai ter a cola mais firme. Cola a bolinha fica, e aí a criança acha aquilo máximo, porque como é um durex transparente, pode também não ser, mas também dá essa sensação de mágica, que a bolinha tá voando, eles adoram. Tudo eles adoram, né? E eu amo mais ainda.
Aqui eu não sei se tá dando pra ver, porque tá escura a foto, né? Só que esse aqui é o roxinho, lendo história. Isso aqui é uma lanterna. Tinha uma outra criança aqui segurando a lanterna e essa criança lendo. Isso é muito importante porque no início do ano, muitas crianças tinham medo do escuro. E quem acompanha aqui também sabe que a gente fala muito dessa questão das emoções. Então, trabalhar isso, no início do ano, muitos, às vezes eu deixava uma luz acesa, a outra não, e com o tempo eles foram acostumando, entendendo que ali no escuro não tinha nada, que tudo bem ter medo do escuro, porque chegava no final do ano tinha crianças que ainda tinham medo do escuro, isso não é problema, mas alguns iam entendendo, olha, se eu apagar a luz eu não preciso ficar com medo, porque é divertido isso. Então acabavam eles pedindo hora da história no escuro e colocando a lanterna, brincando, fazendo careta. É muito divertido também. Aqui é uma outra foto que ficou mais escura ainda, porque estava no escuro, mas aqui é o livro aceso com a lanterna e eu segurava e as crianças também adoravam segurar, de vez em quando eu que estava com a lanterna em mãos. Esse aqui que eu amo, que é a tinta livre. Eu tô olhando aqui porque eu queria deixar isso muito claro. A questão da tinta, a gente tem esse critério dos pais que não gostam. Esse aqui era um tecido que hoje vendo assim, estava super amorosa com todas essas fotos e muito emocionada relembrando esses momentos. Foi um tecido cru que eu coloquei pra gente pintar no chão, porque, inclusive essa criança, porque eu reconheci o pezinho, essa criança que era a criança que tem deficiência, que era da nossa sala, a claridade era muito difícil para ela. Então, quando chamava muita atenção, então se ficava claro desse lado, ela não prestava atenção no que a gente estava fazendo. Então, para a gente focar no que estava sendo feito, eu coloquei cortina, onde a gente fez cortina para a janela e para a porta, que ia ser mais rápido do que pedir a escola para liberar e tudo, e a claridade diminuiu, então ajudou com essa questão. Enfim, isso aqui eu coloquei tinta em cima do pano e eles foram, o pano cru, e eles foram pisando e acharam o máximo. Então vai tudo depender até onde vocês gostam e preocupam de ir. Os pezinhos, no papel, às vezes coloca papel no chão e aí joga a tinta e deixa a criança espalhar. Vamos tentar tirar esse olhar um pouquinho do que é feio, do que é bonito. Deixa do jeito da criança, ela está aprendendo, principalmente nessa idade. Tudo que faz a gente acha lindo e é isso. Isso aqui é ela limpando a mãozinha com papel. Então, assim, é a questão também da textura. É uma idade que a gente preocupa muito com essas atividades para incentivar mesmo o tato, né? Aqui são as latas e acredito que essa lata seja de fácil acesso para quem estiver assistindo esse vídeo, que é o público de 11 meses, para outras também que estão assistindo, mas porque muitos tomam o NAN, tem as latas mais facilidade. Como que faz essa lata? Pega uma faca em casa, na tampinha, esse aqui eles não fizeram parte do processo pode fazer parte do processo de enfeitar, mas na hora desse corte é perigoso, o adulto mesmo faz. Eu fiz um buraquinho, essa aqui na verdade, essa aqui foi feito com estilete. Nessa aqui eu fiz um buraquinho com a faca e o próprio palito eu fui colocando para dando uma relaxada, porque senão fica muito difícil também. Pode até deixar uns mais difíceis para a criança ter força e colocar. E assim, é super divertido. Os palitos de sorvete pode ser pintado com tinta guache também. Então podemos pintar e bordar com todas essas ideias. Essa criança que é a de 11 meses. Então a gente via assim, como que proporcionar esses momentos para ele era divertido, porque a gente via as crianças de 1 ano e 4 e de 11 meses que faziam as mesmas coisas, cada um no seu tempo, mas que davam conta de fazer tudo aquilo, e tudo bem se não der. Às vezes uma atividade que eu estou mostrando não vai dar para fazer com a sua criança de 11 meses, mas também tá tudo certo. Eu adoro esse que é o boliche pendurado no teto, pode ser pendurado com aquele lastex, que é uma linhazinha aqui chique, que geralmente faz colar, né? As crianças usam para essas oficinas de colar, de bijuteria. Pendura, deixei o bambolê encostando no chão, então pode pendurar na sala de casa o bambolê, cola lá tinha um preguinho, né? Era mais difícil, assim. Esse é mais difícil de conseguir agora nesse momento se não tiver nada no teto.
Mas além do bambolê, tinha também o lastex também, isso ficava dentro da nossa sala, e com uma bolinha, um pompom que for na ponta para a criança ficar puxando. Então a gente chamava de Chica e Puxa. Então era divertido, porque tinham vários na sala e adoravam ficar puxando. Esse aqui é o projeto do Texturas e Sensações. Como que dá para levar isso para dentro de casa? Isso aqui eu peguei caixas no supermercado, sacolão, e hoje também quando eu tenho saído para comprar algo, eu vejo que continua tendo caixas. E coloquei papel celofane, folha de árvore, pedras, umas pedras redondinhas que não tenha perigo de machucar mesmo o pé, aquelas pedras pontudas. Então aquelas redondinhas que parecem de barro, foram essas que tinham lá, eu peguei e achei ótimo. Areia, depois o último estágio era pisar na água, então assim, pisava em tudo, pisava na água. Eu acompanhava, isso aqui era no início, eu acompanhava principalmente na hora de pôr o pezinho na pedra, às vezes eles davam uma gastura e o joelhinho não dava conta e não sustentava, então ia até que no final, depois de tanto ir, ficava sempre no cantinho e tinha o momento deles aproveitarem aquelas caixas, tá vendo? Ó, aqui dá pra ver, tá mais claro. O papel aqui, a folha, a pedra, e dava a mãozinha. Esse aqui foi bem no início do ano, ela devia ter 1 ano e 4 meses. Então, ela ainda tinha essa insegurança de pisar, principalmente por conta de quando pisou na pedra a primeira vez, sentiu que doía. Então, com a nossa ajuda ali, vai pisando devagarinho, não tem esse problema. Esse aqui que eu adoro. São as bolinhas que vêm de floricultura, aquelas bolinhas de colocar enfeite de planta. Elas incham, para elas ficarem, geralmente elas ficam pequenininhas assim com 2 horas, mas o legal é deixar elas inchando, isso demora um tempo mais, não vou lembrar porque tem tempo que eu não incho, mas eu acredito que umas 4, 5 horas assim, então coloca de um dia pro outro. Gente, como que isso é divertidíssimo. Essas bolinhas, elas quicam também. Então, eles jogavam e saía quicando tudo, e elas desfarelam. Então, assim, tudo que eu tô mostrando aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, de estar muito próximo da criança, principalmente das pequenininhas, por conta de colocar na boca. Então, assim, são brincadeiras direcionadas, onde o adulto vai estar sempre ali com essa criança. Esse aqui, gelatina, ainda deu aquela rapa no fundo, e aí eles sentiam aquela textura, ia no fundo e pegava aquela mais grossa. Então, assim, foi ótimo. Claro que alguns fugiam, não tinham muita gastura e não queriam participar. Isso aqui é uma lixa, então assim, tudo isso que eu tô falando, tô tentando ser um pouco mais rápida, mas eu acredito que seja com mais facilidade mesmo de conseguir em casa. Gelatina, coloca na gelatina, depois a gente vai brincar com ela, de trabalhar essa questão da textura, tá? Isso aqui é uma lixa de depósito de construção, é uma lixa bem grossa, onde eles desenhavam com esses giz mais grossos, que geralmente é indicado para essa faixa etária, e eles desenhavam. Então, assim, além da mãozinha estar passando, também trabalhando essa textura da lixa, de que é algo mais áspero. E eu sempre trabalhava o nome, assim, o que é, isso é macio, isso é áspero. E os pezinhos também na pedra aí do projeto, tá vendo? O meu e o da criança. Então é isso. Tem muita atividade. Depois disso eu iria falar sobre outras também, que não teriam fotos, mas eu vi que ia ficar muito longo o vídeo, então eu decidi parar por aqui e agradecer vocês, os feedbacks que estão surgindo. Desculpa o vídeo grande, mas eu acredito que para esse momento principalmente vai ajudar demais vocês, e a minha missão aqui nesse mundo é essa, levar luz também para casa de vocês, para essas crianças, para impactar a vida dessas crianças e ser luz para todos vocês, tanto para vocês que lidam com as crianças e tanto para elas, tá bom? Um beijo no coração, e se vocês gostaram do vídeo, curte o vídeo e assina o meu canal, porque vão ter mais dicas, estamos recheados de dicas para vocês, tá bom? Um beijo grande no coração.